Olá! No vídeo anterior eu tentei demonstrar duas formas pelas quais alguém pode desprezar a graça de Deus. A primeira é esquecendo da graça de Deus, é achando que a salvação é por obras. A segunda é achar que por causa da graça alguém pode viver uma vida de pecado, pode viver de qualquer jeito. Isso é tornar a graça de Deus algo vil, algo barato, algo sem valor. Então, para tentar ilustrar um pouco melhor o que é a graça de Deus, eu pretendo agora postar uma série de vídeos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E esse aqui é o primeiro vídeo dessa nova série. E como é que eu vou fazer isso? Na verdade, o meu objetivo é ir estudando a carta de forma sequencial. Na sequência, vamos estudando capítulo por capítulo. E se precisar, eu posto mais de um vídeo para cada capítulo, né? Vamos dividindo a carta em pequenas porções. Mas fique tranquilo que eu não vou fazer uma leitura comentada da carta aos Gálatas aqui. Até porque o objetivo do canal é ter vídeos diretos, é ir direto ao ponto. Claro, o que importa é o exame da palavra de Deus, não é a minha opinião. Mas eu vou postar aqui vídeos com as minhas observações a respeito dessa carta tão importante, divididos na sequência da própria carta, observando a divisão por capítulos. Se você quiser um estudo mais aprofundado, mais detalhado, eu vou deixar aqui na descrição os links para as minhas traduções da carta aos Gálatas, né, num arquivo tem a tradução literal e uma tradução livre, e também o link para um outro arquivo com os comentários à carta aos Gálatas. Esses comentários, eles são postados dia a dia, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo lá no Facebook, na página Teodidatas, que também está aqui na descrição, e quando eu termino o comentário e as traduções, eu consolido num arquivo e deixo numa pasta no Google Drive, tá? Aqui na descrição você encontra isso tudo. Aqui nesse vídeo, então, uma pequena introdução ao nosso estudo. Eu, particularmente, gosto de resumir a carta aos Gálatas em 3 versos. Nos versos 6 e 7 do capítulo 1, você vai encontrar o grande contraste da carta aos Gálatas, o grande contraste por trás da carta aos Gálatas. No final do verso 7, o evangelho do Cristo, por um lado. No final do verso 6, um evangelho diferente. E esta é a grande contraposição, então, o grande contraste que você encontra. De um lado, o evangelho do Cristo, contra, de outro lado, um evangelho diferente. Realmente, o motivo de Paulo ter escrito a carta foi combater um evangelho diferente que havia chegado às igrejas nas regiões da Galácia. Um evangelho que dizia que Cristo não era suficiente para a salvação, que era necessário algo além de Cristo. No caso da carta aos Gálatas, no caso das igrejas da Galácia, o evangelho diferente que havia chegado era que era necessário, além de Cristo, observar a lei cerimonial do Antigo Testamento e especialmente a circuncisão para que uma pessoa fosse salva. Bom, alguns fariseus que haviam crido em Cristo, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Alguns fariseus que estavam no meio da igreja, no meio dos irmãos, defenderam expressamente essa forma de doutrina e, eventualmente, isso acabou chegando na Galácia. Você vai encontrar essa doutrina na boca dos fariseus em Atos 15, verso 1 e verso 5. E é exatamente esse evangelho diferente que Paulo está combatendo na carta aos Gálatas. Aquele era o evangelho diferente com o qual Paulo estava lidando na carta aos Gálatas. Um evangelho com E minúsculo, porque o evangelho com E maiúsculo é o evangelho do Cristo, do qual nós já já vamos falar. Mas, se aquele era o evangelho diferente daquela época, quantos evangelhos diferentes existem por aí hoje em dia? Evangelhos que acrescentam tantas outras coisas além de Cristo, como sendo necessárias para a salvação ou para a vida cristã. Ou ainda, o que é pior,
evangelhos que simplesmente deixam Cristo de fora da pregação. Mas como nós podemos então resumir o verdadeiro evangelho? O evangelho evangelizado por Paulo e pelos demais apóstolos. O evangelho do Cristo, como Paulo escreve em Gálatas 1:7. Bom, para resumirmos esse evangelho, então nós precisamos ir para Gálatas 2:20. Ali em Gálatas 2:20, você encontra que o evangelho é você crucificado junto com Cristo. Cristo assumiu o seu pecado. Cristo tomou o seu lugar na cruz. Cristo se identificou com você. O Deus, homem, se identificou completamente com a sua humanidade, com o seu pecado na cruz. E é apenas na mesma cruz que você se identifica também com Cristo. Cristo morreu por você e agora você morre para si mesmo, para Ele. É isso que eu chamo de dupla identificação da cruz de Cristo. Você ou melhor, Cristo identificado com você e por causa disso você identificado com Ele. Se você está crucificado junto com Cristo, então você está identificado com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. E segue-se então que não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. E até mesmo a fé necessária para a vida diária, para a vida do dia a dia, para viver em carne, como Paulo escreve em Gálatas 2:20, não é a sua fé, é a fé do Filho de Deus. Note o que o original diz. Em grego não está escrito fé no Filho de Deus, mas fé do Filho de Deus. Ou seja, não é apenas uma fé com a mesma qualidade da fé de Cristo, mas é a própria fé do próprio Cristo. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e aperfeiçoador da fé. É Ele quem concede a fé. E se Ele concede a fé, na verdade é a fé dele. Ele concede a fé e Ele mesmo aperfeiçoa a fé. Ou seja, é uma fé que só é possível ter se ela for concedida a você pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo que é enviado para habitar em você. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, concede a você a fé de Cristo. Esse então é um pequeno resumo do que você encontra na carta aos Gálatas. A partir do próximo vídeo, eu vou entrar então no texto na sequência. Vamos fazer um estudo sequenciado do texto, como eu já mencionei. Mas nesse meio tempo, eu posso gravar vídeo sobre qualquer assunto, desde que você deixe aí um pedido, deixe um registro aqui nos comentários. E não participe apenas pedindo para que eu grave vídeo sobre esse ou sobre aquele assunto. Participe deixando uma palavra, deixando a sua participação, deixando a sua contribuição. Se você participar aqui com a mesma intenção que eu tenho ao gravar os vídeos, eu tenho certeza de que todos nós poderemos ser enriquecidos e ganhar algo da vida de Cristo. E não se esqueça também, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. E até a próxima!